Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Você já ouviu falar de São Valentim? Sabe por que ele é chamado de Santo do Amor? Hoje você vai conhecer a emocionante trajetória de um homem que desafiou o poder do Império Romano para defender o amor verdadeiro e a fé inabalável. São Valentim é muito mais do que um símbolo para casais apaixonados. Ele é um exemplo vivo de coragem, compaixão e sacrifício que tocou gerações ao defender o matrimônio como uma aliança sagrada diante de Deus. Este vídeo foi feito especialmente para atender ao pedido de um dos nossos espectadores. Sua participação foi essencial para nós e nos ajuda a trazer conteúdos que você realmente deseja ver. E por falar nisso, antes de continuarmos, queremos saber qual santo ou tema espiritual que desperta sua curiosidade. Deixe sua sugestão aqui nos comentários e o próximo vídeo poderá ser o seu. Agora, prepare-se para uma jornada repleta de desafios, milagres e lições inesquecíveis sobre o poder transformador do amor. Quem foi São Valentim e por que sua história atravessou séculos, tocando milhões de vidas? Fique conosco, porque você vai se surpreender. Vamos começar? A história de São Valentim nos leva ao século III, no auge do Império Romano, um período marcado pela expansão militar, pela glória de suas conquistas e também pela severa perseguição aos cristãos. Governado pelo imperador Cláudio II, conhecido como Cláudio o Gótico, o império enfrentava constantes desafios para manter suas fronteiras e consolidar seu domínio. Cláudio II era um líder obcecado por fortalecer seu exército. Ele acreditava que homens solteiros, sem laços familiares ou responsabilidades com esposas e filhos, eram melhores soldados, mais dedicados às batalhas e ao dever militar. A lógica de Cláudio era implacável. Sem distrações emocionais ou compromissos familiares, seus soldados poderiam se focar exclusivamente nas campanhas militares. Essa visão gerou uma política rígida, onde o amor e o casamento passaram a ser tratados quase como ameaças ao império. Por isso, em uma medida radical, ele decretou a proibição do casamento entre jovens em todo o império. Essa decisão trouxe desespero para muitas pessoas, especialmente entre os cristãos, que consideravam o matrimônio uma bênção divina e uma parte essencial do plano de Deus. Imagine jovens casais sendo forçados a esconder seus sentimentos, vivendo com o medo constante de serem descobertos enquanto sonhavam com uma união abençoada por Deus. Era um cenário de desespero e resistência silenciosa. Nesse cenário de opressão, um homem se destacou por sua coragem e dedicação aos valores espirituais: São Valentim. Nascido em Terni, uma cidade pacata da Itália, São Valentim cresceu testemunhando tanto a glória quanto a crueldade do Império Romano. Desde cedo, ele demonstrou uma sensibilidade especial para com os necessitados e uma profunda conexão com os ensinamentos de Cristo. Apesar do risco constante de perseguição, ele se sentiu chamado a servir a Deus e ao próximo, optando por se tornar sacerdote. Como padre, ele rapidamente ganhou a reputação de ser um homem bondoso, compassivo e comprometido com sua comunidade. Ele cuidava dos doentes, acolhia os marginalizados e pregava o amor incondicional de Deus para todos. Mas Valentim não era apenas um líder espiritual. Ele era também um defensor incansável do amor e do sacramento do matrimônio. Quando Cláudio II proibiu os casamentos, Valentim viu nessa lei uma afronta direta aos valores cristãos. Em vez de se calar, ele decidiu agir. Enquanto muitos sacerdotes temiam desafiar as leis do imperador, Valentim se destacou por sua coragem. Ele acreditava que o amor verdadeiro era mais forte do que qualquer decreto humano e, por isso, começou a realizar cerimônias de casamento em segredo. Cada cerimônia era um ato de resistência contra a opressão. Essas cerimônias clandestinas eram realizadas em locais discretos,
longe dos olhos das autoridades romanas, mas sempre carregadas de emoção e esperança. Os jovens casais que procuravam Valentim traziam consigo não apenas o desejo de se unir, mas também uma profunda admiração pela coragem daquele sacerdote que arriscava tudo para abençoar suas uniões. As cerimônias muitas vezes eram realizadas à luz de velas, em câmaras secretas ou nas florestas, longe dos olhares suspeitos. Além de realizar casamentos, ele também é amplamente venerado como protetor das pessoas com epilepsia, uma devoção que remonta à Idade Média. Relatos históricos e obras de arte, como no The Nuremberg Chronicle, retratam o santo curando aqueles que sofriam dessa condição, trazendo esperança e conforto espiritual. As ações de São Valentim não passaram despercebidas. À medida que suas celebrações clandestinas de matrimônio se tornavam conhecidas entre os cristãos, sua fama também começou a incomodar as autoridades romanas. Cláudio II logo percebeu que Valentim não era apenas um sacerdote comum. Ele representava uma ameaça à ordem imperial, pois cada casamento realizado era um ato de desafio direto à sua autoridade. Mas Valentim não temia as consequências. Ele acreditava que sua missão divina estava acima das leis humanas. Para o imperador Cláudio II, Valentim era uma ameaça. Ele não apenas desafiava suas ordens, mas também fortalecia a fé cristã, considerada perigosa para o controle do império. Cláudio sabia que cada ato de desobediência alimentava a resistência entre os cristãos e inspirava mais pessoas a desafiar as imposições do império. Valentim, com sua coragem silenciosa e atos de compaixão, estava unindo corações de uma maneira que o exército jamais poderia conter. Mas o que aconteceu quando suas ações chegaram ao conhecimento do imperador? Será que Valentim desistiu de sua missão? Você vai descobrir como ele transformou até mesmo a prisão em um palco para sua fé e coragem. Valentim foi preso e levado à prisão em Roma. Mesmo encarcerado, ele continuou a pregar o evangelho, falando sobre a importância da compaixão, do perdão e do poder do amor. Foi durante seu tempo na prisão que ocorreu um dos eventos mais marcantes de sua vida. Entre os guardas e prisioneiros, Valentim era visto como alguém especial. Sua presença trazia uma calma inexplicável, e até os mais endurecidos pelo sistema romano começavam a ouvir suas palavras com atenção. Porém, foi o encontro com a família do carcereiro que mudou tudo. Você sabia que um milagre extraordinário mudou para sempre a vida de quem o conheceu naquele lugar? Fique atento, porque o que aconteceu lá não só revelou sua santidade, mas também impactou toda uma comunidade. O carcereiro responsável por ele tinha uma filha chamada Artérias, que era cega desde o nascimento. Movido pela fé e pela compaixão, Valentim orou fervorosamente pela jovem. Segundo os relatos, ela teve sua visão milagrosamente restaurada, um acontecimento que não apenas tocou profundamente o coração de sua família, mas também impactou todos ao redor. O milagre de Artérias não foi apenas uma cura física. Para os que presenciaram, foi um sinal da presença divina. A alegria nos olhos da jovem era indescritível, e o amor que ela e sua família passaram a sentir por Valentim tornou-se um testemunho vivo de sua santidade. Esse milagre fortaleceu a fé de muitos e despertou admiração por Valentim, até mesmo entre alguns guardas e prisioneiros. A notícia se espalhou rapidamente pelos corredores da prisão e além, alcançando até os bairros da cidade. Cristãos e até romanos curiosos começaram a admirar Valentim como alguém dotado de um poder especial, alguém que transformava vidas mesmo atrás das grades. O carcereiro, anti-cético e leal ao império, converteu-se ao cristianismo junto com sua família, reconhecendo em Valentim um homem santo e um verdadeiro seguidor de Deus. Imagine o impacto dessa conversão.
Uma família romana, vivendo sob o peso da cultura pagã, agora encontrava consolo e esperança na mensagem de Cristo, inspirada pela fé e compaixão de Valentim. Essa transformação foi um marco, um símbolo de como a fé pode romper barreiras e tocar até os corações mais distantes. Enquanto estava na prisão, o milagre de São Valentim com artérias se espalhou rapidamente, conquistando a admiração de muitos, incluindo romanos que, embora não seguissem a fé cristã, viam nele um exemplo de bondade e coragem. Bilhetes de agradecimento, flores e pequenos presentes começaram a chegar até Valentim. Essas demonstrações de apoio vinham de pessoas que ele nunca tinha conhecido, mas que encontraram em sua história uma razão para acreditar no poder do amor e da fé. Durante esse período, Valentim e Artérias desenvolveram um vínculo especial. Relatos sugerem que a jovem o visitava frequentemente, levando flores e bilhetes que simbolizavam gratidão e respeito. Esses momentos de troca foram além das palavras. Cada visita de Artérias trazia um pouco de luz à cela escura onde Valentim estava confinado. Para ele, essas visitas eram uma confirmação de que sua missão continuava viva, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Mesmo encarcerado, Valentim não deixou de pregar. Ele via na prisão uma oportunidade de fortalecer a fé de outros prisioneiros e até de guardas. Suas palavras de esperança e sua determinação em manter a fé, mesmo sob ameaça de morte, inspiraram conversões e abalaram as convicções de muitos que o cercavam. A crescente popularidade de Valentim tornou-se uma ameaça para as autoridades romanas. Levado a julgamento, ele permaneceu firme, recusando-se a renegar sua fé. O tribunal que julgou Valentim estava repleto de tensões. A expectativa de que ele pudesse renunciar sua crença se desfez diante de sua postura inabalável. Ele olhou diretamente para seus acusadores e afirmou que sua obediência a Deus estava acima de qualquer decreto humano. Esse ato de coragem foi visto como uma afronta, mas também como uma prova de sua integridade. Diante do imperador Cláudio II, Valentim declarou que seu verdadeiro soberano era Deus, e que nenhuma lei terrena poderia proibir o amor ou a devoção a Cristo. Essa postura, embora admirada inicialmente pelo imperador, foi considerada uma afronta. Valentim foi condenado à morte por decapitação, uma sentença reservada para crimes graves, como traição. A decisão de Cláudio II foi recebida com pesar por muitos que conheciam Valentim e admiravam sua coragem. Mesmo entre os guardas e autoridades que o condenaram, havia uma percepção de que ele não era um criminoso comum, mas um homem movido por princípios mais elevados. Nos dias que antecederam sua execução, Valentim escreveu mensagens de encorajamento para seus apoiadores e orou pelos que o guardavam e o condenaram, demonstrando compaixão mesmo em seus últimos momentos. Cada carta que ele escreveu era impregnada de fé e esperança. Ele não via a morte como um fim, mas como o início de uma nova jornada junto a Deus. Suas palavras, destinadas a consolar os outros, também refletiam sua própria paz interior. Sua última mensagem foi para Artérias, em uma carta onde agradecia pelo apoio e reafirmava sua fé. Ele assinou com as palavras que atravessariam os séculos do seu Valentim. Artérias guardou essa carta como um tesouro. Sua história foi passada de geração em geração, até se transformar em um dos maiores legados de São Valentim. Essa frase simples, mas profundamente significativa, tornou-se um símbolo universal de amor e devoção, usada até hoje em cartões e mensagens trocadas no Valentine's Day. Mesmo diante da morte, Valentim deixou um legado de coragem e fé que inspira milhões de corações até hoje. No dia 14 de fevereiro de 270 depois de Cristo, Valentim foi levado ao local de sua execução. Ele caminhou serenamente,
com a certeza de que sua missão na Terra havia sido cumprida. Relatos indicam que, em seus momentos finais, São Valentim elevou suas últimas palavras em oração. Ele não pediu clemência ou demonstrou medo, mas rogou fervorosamente por aqueles que o condenaram, demonstrando uma compaixão tão profunda que ultrapassa a compreensão humana. Enquanto caminhava para o local de sua execução, muitos o acompanharam em silêncio, impressionados com sua serenidade e coragem diante de um destino tão cruel. Sua decapitação marcou profundamente a comunidade cristã, que passou a venerá-lo imediatamente como um mártir da fé, reconhecendo nele um exemplo de amor inabalável e devoção a Deus, mesmo frente às mais severas adversidades. Após sua morte, São Valentim foi sepultado na Via Flamínia, uma das principais e mais movimentadas estradas do Império Romano. Essa escolha carregava um significado especial. Além de ser uma rota de grande importância estratégica para o Império, a Via Flamínia tornou-se um local de encontros espirituais. Para os cristãos perseguidos, o túmulo de Valentim simbolizava resistência, coragem e esperança em tempos sombrios. O local rapidamente ganhou destaque como ponto de peregrinação, atraindo fiéis de várias partes que buscavam consolo em sua história e inspiração em seu sacrifício. A memória de São Valentim, preservada em orações e homenagens, transformou esse espaço em um santuário de fé e um testemunho vivo do poder do amor e da devoção a Deus. Durante os primeiros séculos do cristianismo, sua história era contada e recontada em reuniões clandestinas, inspirando fiéis a permanecerem firmes em sua devoção, mesmo sob ameaça de morte. No ano 496, mais de 2 séculos após sua execução, o Papa Gelásio I oficializou o dia 14 de fevereiro como o Dia de São Valentim. Essa decisão tinha como objetivo substituir a festa pagã da Lupercalia, uma celebração da fertilidade marcada por rituais que a Igreja considerava inadequados por uma festividade cristã que exaltasse o amor verdadeiro e a união matrimonial sob a bênção de Deus. A escolha do Papa Gelásio foi estratégica: transformar um ritual secular em uma celebração sagrada que destacava os valores cristãos, usando a história de Valentim como exemplo de amor puro e fé inabalável. Essa substituição ajudou a fortalecer a identidade cristã em um período de transição cultural na Europa. Você sabe o que aconteceu com suas relíquias ao longo dos séculos? Vem que eu te conto. Suas relíquias foram distribuídas em vários lugares, fortalecendo ainda mais a devoção ao santo. Seu crânio está preservado na Basílica de Santa Maria in Cosmedin, em Roma, exibido em um relicário adornado com flores. Outro importante local de veneração é a Basílica de São Valentim, em Terni, Itália, a cidade onde ele serviu como bispo. Além disso, partes de suas relíquias estão na igreja de Whitefriar Street, em Dublin, Irlanda, que se tornou um ponto de peregrinação popular, especialmente para casais que renovam seus votos matrimoniais diante de sua memória. Esses locais, além de preservarem as relíquias de São Valentim, são testemunhos vivos da fé e da inspiração que ele deixou como legado. Cada visitante que se ajoelha diante de suas relíquias renova não apenas sua fé, mas também a esperança de que o amor, fortalecido pela coragem, é capaz de superar qualquer adversidade. Os santuários sagrados mantêm a memória de São Valentim viva e pulsante, convidando os fiéis a refletirem sobre a força do amor verdadeiro e o impacto transformador da fé. Mas você sabia que a história de São Valentim deu origem a uma das celebrações mais populares do mundo? Descubra como ele se tornou o símbolo do Valentine's Day e por que sua memória é celebrada em diversos países até os dias de hoje. Em tempos modernos, São Valentim ganhou notoriedade
como inspiração para o Valentine's Day, celebrado em 14 de fevereiro em muitos países. Essa tradição começou na Inglaterra e na França durante a Idade Média, quando se acreditava que essa data marcava o início da época de acasalamento dos pássaros, associando-a ao amor romântico. Nos Estados Unidos, o Valentine's Day evoluiu para uma celebração em que casais trocam presentes, flores e cartões. No Brasil, no entanto, o equivalente ao Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, o Santo Casamenteiro. Essa adaptação, criada na década de 1940, mantém o espírito de celebrar o amor e a união. A história de São Valentim atravessou os séculos, inspirando gerações com sua coragem, fé e compaixão. Seja como padroeiro dos namorados, protetor dos epilépticos ou exemplo de sacrifício, ele nos ensina que o amor verdadeiro é uma força transformadora. Se você se sentiu inspirado por essa história, compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. Ajude-nos a espalhar essa mensagem de amor e fé. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias sobre santos que marcaram a história com seus exemplos de vida. Que São Valentim continue a iluminar nossos corações, fortalecendo nossa fé e nos guiando no caminho do amor verdadeiro. Gratidão por assistir e por fazer parte desta jornada conosco.